Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND, hoje é terça-feira, hoje é o dia de eu trazer um convidado aqui na Record News por um bate-papo bem descontraído, apesar que o assunto hoje é um assunto bem delicado e eu estou junto com o advogado Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, meu amigo, um advogado conhecido aqui em Florianópolis, já foi juiz do TRE, é um dos integrantes do grupo da OAB, né? Sim, sou conselheiro da OAB. Conselheiro da OAB. E eu começo falando com o Marcelo que ele já está de malas prontas para viajar para El Salvador. Ele faz parte daquele grupo que são os observadores internacionais em eleições. Muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço a gentileza de ter vindo até aqui para a gente fazer essa entrevista, fazer essa conversa. Agora me explica o que é exatamente esse trabalho que já fizeste na Colômbia e também no Peru. Isso. Né? O que é o observador, esse observador internacional que acompanha a eleição de um país? Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado aos amigos ouvintes e a ti pelo convite, não é? A observação internacional, ela pressupõe, não é, o empréstimo, por assim dizer, da comunidade internacional de prestígio para uma determinada eleição. Então, vamos pegar o exemplo da Venezuela. Venezuela, por exemplo, no seu processo ali de deteriorização da sua democracia, tentou chamar observadores internacionais para dar legitimidade ao pleito, para dizer ao mundo, olha, as nossas regras são corretas, são adequadas, nós vamos respeitar a democracia. Então, a ideia da observação é essa, é auxiliar, não é, os países na observação dos seus próprios procedimentos internos. Evidentemente, em muitos casos, isso não funciona. Os observadores são obrigados a relatar aos organismos internacionais o que viram, como foi de fato o caso da Venezuela. Eu ia exatamente lhe perguntar isso. Pô, o observador está lá na Venezuela, não foi uma eleição muito correta. Não. Exatamente. Então, este é o papel, é trazer, não é, um olhar do exterior para reconhecimento da legitimidade de um processo eleitoral. Eu tive a alegria de ser convidado para observações internacionais em alguns países, fui na Colômbia, e a Colômbia é um momento muito interessante, porque eram eleições presidenciais, e foi um momento de pacificação da guerrilha naquele país, que havia luta armada. E fez-se um grande acordo nacional, em que as Farc se tornaram um partido político, lançaram candidatos, não é, por meio da pacificação social das eleições, e esses observadores foram chamados exatamente para ver como isso ocorreu. Foi uma eleição muito pacífica, né, os esforços de paz deram certo, os resultados foram respeitados e cabe ao observador internacional, não é, nesses casos, reportar a sua entidade de origem. Não é? A Europa manda observadores internacionais para a América Latina manda para a Europa, temos organismos como a Transparência Eleitoral da América Latina, que eu integro, ou a própria Organização dos Estados Americanos, que também manda observadores internacionais com o mesmo objetivo, não é? De solidificar a democracia no mundo inteiro. E esse é um instrumento muito interessante mesmo. Agora, me chama a atenção o seguinte, o observador ele pode interferir, de repente, na eleição, uma eleição que foi fraudulenta, uma eleição que foi visivelmente fraudulenta, ele pode interferir ou ele acaba só sendo um simples observador? Na realidade, nós, como tu muito bem colocaste, nós somos proibidos de nos manifestar, não é? O que nós fazemos é olhar, observar, temos acesso geralmente a aquelas partes, aqueles locais até não permitidos à população, como locais de votação, o local onde ficam os juízes. Geralmente somos atendidos pelas autoridades judiciárias eleitorais locais. No caso do Brasil, a Embaixada Brasileira sempre nos recebe para nos municiar e trazer elementos, mas nós não podemos emitir juízos de valor, fazer admoestações, enfim, a nossa missão é registrar tudo, não é? Fazer os nossos apontamentos e depois encaminhar o relatório, no meu caso,
para a transparência eleitoral da América Latina. Não é? De lá para cá, existem observadores aqui no Brasil durante eleições, não? Neste ano, nós tivemos uma missão da transparência eleitoral no Brasil, não é? Mas talvez mais com o intuito deles aprenderem com nossa experiência do que se aferir à legitimidade do nosso pleito. A Justiça Eleitoral no Brasil, isso eu posso dizer com muita tranquilidade, é a mais equipada e a mais qualificada Justiça Eleitoral do mundo, sem dúvida nenhuma, não é? Tanto sob o ponto de vista administrativo, a fidedignidade do resultado, enfim, é um case internacional o nosso Poder Judiciário eleitoral. Então, nós, de fato, não precisamos que alguém de fora nos diga que uma eleição é legítima. Ao contrário de outros países que precisam, não é, que alguém vá lá e diga, olha, observe aqui para ver se está tudo bem. E um exemplo muito claro, eu embarco sexta-feira para El Salvador, o Tribunal Superior Eleitoral de El Salvador, teve agora um atentado gravíssimo contra um líder da oposição, pelo que eu li no jornal, não é? E vários partidos requisitaram a antecipação da chegada dos observadores internacionais, com medo de que a violência, a coação atrapalhem o resultado das eleições. A presença do observador no país causa até freia qualquer manifestação negativa. Sem dúvida, é um olhar. Na realidade, nós copiamos a importância e relevância da imprensa, não é? Mas uma imprensa de outro país, digamos assim. Acho que nós podemos fazer esse paralelo. Nós olhamos e dizemos, olhem, porque a imprensa local poderia ser chamada de partidária deste ou daquele. Então, como eu sou aqui um manezinho de Florianópolis, ninguém vai dizer que eu sou favorável a um partido de El Salvador. Então, eu posso opinar e dar a minha opinião, não é, sobre um determinado fato, talvez com mais isenção aos olhos daqueles que estão lá. Então, esse é o papel da observação internacional nesses casos. Emprestar legitimidade, emprestar um conhecimento, não é? E depois disso tudo é reunido, é juntado, são feitos estudos. Acabou de sair hoje, foi lançado hoje um livro, apenas para te dar um exemplo, Paulo, sobre as eleições e a pandemia no mundo. É um livro de 700 páginas, foi lançado hoje, uma live, inclusive, para nossa alegria, a Transparência Eleitoral, por meio do seu diretor, Leandro Querido, saudou expressamente o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, não é? Pela sua vanguarda de sempre no tratamento da matéria. E este livro é fruto também dessas observações internacionais. Eu tive a alegria de escrever a parte do Brasil, a relação entre a pandemia e as eleições, porque no calor dos acontecimentos, porque nós não sabíamos, não é, hoje, aliás, um ano atrás, se nós íamos ter eleições, como é que elas seriam, quais seriam as restrições, não é? E uma série de outras questões. As eleições foram interrompidas em muitos países da América Latina, ou procrastinadas, ou adiadas, e veja que coisa maravilhosa que nós conseguimos fazer no Brasil. Mas não seria uma grande oportunidade, nós até defendemos isso, de repente, transferir as eleições para 2022 e aproveitar esse período, já que nós estávamos em pandemia e numa situação diferenciada, aproveitar esse momento para fazer uma reforma eleitoral na base mesmo, porque existem muitas brechas, muitas aberturas, e que acabar com reeleição, um mandato de 5 anos, reduzir o número de representantes na Câmara e no Senado, começar a pensar de forma madura e séria. O senhor não defende isso? Olha, uma reforma eleitoral, ela é mais ou menos como um time de seleção brasileira. Cada advogado, cada jurista, cada jornalista tem uma opinião, vai ter o seu modelo, né? Eu tenho muita dúvida
se essa crença em uma grande reforma vai nos trazer para o paraíso. Pelo contrário, eu acho que a prática democrática tem demonstrado que as grandes reformas... Na realidade, nós temos esse problema no país, Paulo, que é muito grave. Nós ficamos esperando uma solução fácil e simples para problemas complexos. Então, nós dissemos assim, nós precisamos de uma grande reforma que vai resolver todos os nossos problemas, o Brasil irá para o primeiro mundo, nós não teremos mais corrupção, nós não teremos mais miséria, infelicidade. E o maior exemplo desse caso, que é uma percepção humana normal, é a lei da ficha limpa, não é? Que é um tema que te é caro. Não é? Mas isso não é verdade. Eu acredito que o nosso sistema está funcionando, ele tem muito para melhorar, e eu acho que com algumas alterações nós andaríamos muito melhor. Por exemplo, eu também tenho alguma dificuldade com a reeleição por causa do Executivo. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa repensar, porque o que geralmente ocorre? Você tem um primeiro mandato até a metade e o resto é a tentativa de reeleição do candidato, e a administração fica no segundo plano. E nós não temos mecanismos para impedir abuso de poder em relação ao uso da máquina. Nós temos, enfim, esse é realmente um problema, especialmente nos municípios pequenos, não é? Mas nós fizemos bastante avanços. A proibição da coligação na proporcional é um avanço, enfim, ao longo do tempo. Então, eu acho que grandes reformas, eu tenho medo de grandes reformas eleitorais. Eu tenho medo dessas grandes soluções mágicas. Eu vou lhe dar um exemplo. Se dizia, agora há pouco, que para acabar com a corrupção na política era preciso acabar com o financiamento privado de campanhas, não é? Isso é uma espécie de... E, ao mesmo tempo, começaram a criticar também o financiamento público. E aí precisa pagar a eleição, daí de onde é que vem o dinheiro? Exatamente. Qual é que seria a solução ideal? Eu não sou assim o dono da razão, mas eu vou lhe dar um relato histórico sobre esse caso que é muito curioso. A maior parte da história do Brasil, nós sempre tivemos o financiamento exclusivamente público, não é? O dinheiro sempre foi só público. Quando nós tivemos, claro, havia o financiamento público, mas Caixa 2 sempre houve, sempre vai haver. Esse é um problema mundial do financiamento da democracia e nós vamos ter mecanismos para lidar com isso. Pois bem, quando houve a CPI do caso Collor, uma das sugestões da CPI era o fim da hipocrisia. Olha, nós usamos dinheiro privado, então vamos trazer o financiamento privado com limitações. E isso ocorreu. Para quê? Para combater a corrupção do sistema que não funcionava. E a partir de 1994, 97, quando foi a lei, adotou-se um sistema misto. Você tinha uma parte que é predominante no mundo, nas democracias ocidentais. Ou você pode optar, eu como partido, eu não vou usar dinheiro público, ou eu só vou usar dinheiro privado, ou o sistema é misto. Basicamente é assim. O Supremo Tribunal Federal decidiu, então, depois de 15 anos, muitos anos de vigência dessa lei, que, olha, pessoa jurídica não é gente, então não pode votar. Dessa forma, o financiamento privado é inconstitucional porque não tem relação com a soberania. Claro que eu estou exagerando, mas para podermos conversar sobre o tema, não é? E se proibiu o financiamento privado. Aí a pergunta que você faz, quem é que vai pagar pelo custo da democracia? O Estado. E você criou uma coisa terrível, absolutamente terrível e nefasto. Primeiro, você impediu que as pessoas jurídicas, não é? Que têm uma vida na sociedade, que têm uma importância... Participem do processo. Participem do processo eleitoral. Porque elas não são ninguém. Porque elas não são ninguém, não são gente. E quem decidiu isso foi o STF. Foi o STF. Então, isso é muito grave. Então, as grandes empresas que têm seus interesses normais, legítimos, e podem manifestar a sua liberdade de expressão. Aliás, o fundamento pela Suprema Corte dos Estados Unidos para permitir o financiamento privado das campanhas é exatamente a liberdade de expressão. Eu dou o dinheiro e, por meio do dinheiro, aquela determinada campanha, aquela determinada
candidatura, eu expresso a minha liberdade, o meu direito de voto. Então, as empresas e as pessoas jurídicas de direito privado, como, digamos, uma ONG ou uma associação de bairro que queira contribuir para o seu determinado vereador, não é? Ficaram proibidos. E qual é a tragédia disso, Paulo? Nós pegamos todo esse bilhão, 2 bilhões, esse valor absurdo, não é? Que é insuficiente para a eleição, e colocamos na mão de quem? Dos partidos, sem qualquer controle. Dos partidos não, dos caciques. Dos caciques dos partidos. E se criou um paradoxo, porque você tem uma coisa muito curiosa aconteceu aqui em Santa Catarina. Eu não vou fulanizar o debate, mas nós tivemos isso de uma forma muito clara. Candidato com voto sem dinheiro e dirigente partidário sem voto e com dinheiro. Então você, por uma decisão judicial bem intencionada, fundada numa percepção da moral, não é? Nós tivemos algo que eu acho que foi ruim para a democracia brasileira. Foi muito ruim. Agora, eu tenho uma outra pergunta que eu já queria lhe fazer antes, mas acabamos entrando nesse assunto. É uma pergunta relacionada quando falavas que o nosso sistema eleitoral é exemplo para o mundo inteiro, né? Nós tivemos agora a situação lá nos Estados Unidos que o Trump saiu dizendo que foi roubado e continua dizendo que foi roubado. Agora a nossa eleição, levantaram a bandeira mais uma vez do voto impresso. Não é acabar com a urna eletrônica, que as pessoas não estão entendendo exatamente porque estão sendo mal informadas. Manter a urna eletrônica, mas que tenha um voto impresso para garantir que eu votei ali. E o senhor defende esse voto impresso? De forma alguma, é um retrocesso. É um retrocesso. Será? Não faz o mínimo sentido. É como você Mas ser não é obrigado... uma garantia? Não, é como você ser obrigado a imprimir suas conversas de WhatsApp para provar alguma... Eu vou lhe dar um exemplo, Paulo, e vou te dizer como isso é. Primeiro que nós não temos nenhum problema de fraude. Nenhum partido no país, até hoje, com todo o processo de fiscalização, são audiências públicas, eu estive presente, foi na sede da OAB agora, este último, não é? Recepcionado pelo presidente da OAB, o presidente do TRE, o presidente do Tribunal de Justiça estiveram lá presentes. Há um escrutínio dessas máquinas, a auditoria, os partidos, é um livre acesso para quem quer que seja. E é uma coisa muito curiosa, que se houvesse fraude, nós já teríamos descoberto. Alguém já teria dito, olha, que não é possível, é uma fraude tão perfeita, se é que há fraude. Não é? No Brasil, curiosamente, os que apontam fraude são os que ganharam a eleição. E é uma coisa muito curiosa, porque os partidos geralmente sabem o resultado das eleições antes mesmo do TRE. Porque quando cada urna, você tem os boletins de urnas das zonas eleitorais. Então, o partido, ao fazer essa coleta de informação, que é anterior, muitas vezes, à contabilização pelo TRE, sabe o resultado. Então, quem conhece a eleição, e os partidos fazem isso de forma muito diligente, sabe que os resultados são justos. Tanto é que nós tivemos no Brasil a alteração de resultados de inimigo para inimigo. Nós tivemos transições, não é, de governos antagônicos. Quando você tem fraude, isso não ocorre. Esse é um dado empírico muito importante. Não é? Não há... Se você tem a possibilidade de fraude, eu vou manter o poder, eu vou fraudar a eleição para manter a eleição comigo. Então, todos os dados, eu não encontrei, não é, além de um palavrório, de uma certa retórica, assim, nenhum elemento, mínimo que seja, para indicar fraude, para se fazer um controle que vai complicar, e aí sim, aí vai gerar impugnação, porque todo advogado vai querer contar o papelzinho, se faltar o papelzinho, nós vamos voltar para aquela antiga e agradável situação de se contar em grandes ginásios de esportes municipais, voto de milhares de pessoas, o que é um retrocesso
inimaginável. Você já imaginou recontar manualmente, como nós vimos nos Estados Unidos, as pessoas depositando caixas, o voto? Não sei se você E por que os Estados Unidos não adotam a urna eletrônica como aqui? Porque aqui no Brasil nós temos uma federação que é uma federação muito forte. Nós temos a União, o Poder Judiciário Eleitoral, ele é federal. Então nós temos regras comuns eleitorais para todos os estados da federação. Nos Estados Unidos, não. As regras processuais, as regras de direito material diferem, inclusive no que diz respeito à forma de apuração. Então, a cédula num estado é diferente da cédula de outro. Até porque cada eleição, há uma tradição plebiscitária de 200 anos nos Estados Unidos, você vota várias coisas. Eu voto no meu deputado, eu voto no meu senador, mas eu voto se eu vou permitir no meu estado que determinada atividade cachorro pode seja... ir para a praia. Exatamente. Na realidade, eu tive contato com uma cédula dessa e são assim 20, 30 quesitos, sim, não. Pode levar a cédula para casa, votar em casa e depois levar para o correio, a voto em trânsito. Então, é muito diferente. Então, o grau de sofisticação, de inteligência, de qualidade, de veracidade que o Poder Judiciário Eleitoral no Brasil empresta às eleições não tem paralelo no mundo. Doutor Marcelo Peregrino Ferreira, nós vamos agora iniciar a nossa briga. Eu sou favorável à lei da ficha limpa. O senhor fez um trabalho magnífico, fantástico, que desembarcou em vários gabinetes em Brasília, que é comentado, que é debatido, porque o senhor tem um posicionamento contrário. O senhor não é a favor da ficha limpa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e depois nós vamos voltar para esse embate. Eu contra, eu a favor e o meu convidado, o doutor Marcelo, contra. A gente já volta, é rapidinho. Esse é o Conexão ND, aqui na Record News. Eu estou recebendo hoje o Dr. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Nós vamos agora colocar em debate um assunto que eu há pouco comentei, vocês nos acompanharam, que eu sou favorável à lei da ficha limpa e o Dr. Marcelo é contra. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse por que o senhor é contra. Claro que eu já vi o seu livro, claro que eu já acompanhei alguns debates, entendo mais ou menos a sua leitura, mas é difícil a gente absorver uma situação de um político que transitou pela corrupção e se vê no direito de concorrer. Claro. Veja, Paulo, essa é uma daquelas questões que eu identifico como uma saída fácil e errada para um problema muito mais complexo, né? Todos nós queremos uma política limpa, todos nós queremos uma política que responda aos anseios da população. Agora, a pior forma que você pode fazer isso é impedir o povo de escolher. E o que a lei da ficha limpa fala? O que ela faz? Ela impede a democracia de escolher. E a democracia tem o direito de escolher até maus candidatos. Porque a grande questão da democracia é o aprendizado que ela traz. Então, ela cria uma série de requisitos, impedimentos, inelegibilidades, não é? E terceiriza essa escolha. A pessoa não precisa pensar. Quem vai decidir? Aquele que vai ser o candidato, aquele que vai ser... Não é o povo, e sim o Tribunal de Contas, uma decisão de um juiz e uma série de outras questões. Mas não é isso que está acontecendo hoje. Sim, mas esse é um problema da lei da ficha limpa. E o que é pior? Ela acaba com o direito à candidatura, ela afasta as pessoas da participação e não funciona. Veja,
Nos últimos 5 anos, o Brasil tem alcançado índices alarmantes e cada vez maiores de corrupção. Então, nós temos uma lei que cria inelegibilidade, afasta pessoas, não necessariamente por razões morais, mas, por outro lado, criando, então, sacrifício de direitos políticos fundamentais de uma forma muito grave. Não há país no mundo, Paulo, nem na Europa, nem na América Latina, nem os Estados Unidos, que tenha um número tão alto de inelegibilidades. O que isso significa? Porque nós temos um número alto de corruptos. Não, significa que diminuir e criar requisitos morais ou de corrupção para melhorar a democracia não adianta. Essa é uma regra muito simples. Porque o que acontece quando você cria impedimentos? É dessa forma que... Não funciona. Eu vou dar um maior exemplo. Marlon Reis, um homem correto, um homem decente, é considerado ficha limpa. Ele está inelegível. Você pode dizer que Marlon Reis é um homem desonesto? Não é. Ele descumpriu lá questões relacionadas ao seu financiamento e levou a pecha de inelegibilidade. Paulo, hoje no Brasil, eu vou lhe dar um exemplo de inelegibilidade. Penas da indignidade do oficialato. Um soldado, tá, condenado, que deu um beijo noutro soldado, ou um ato lascivo qualquer dentro do quartel. Se ele for condenado por este ato libidinoso dentro do quartel, um soldado, ele, como pena acessória da indignidade do oficialato, aliás, esse oficial, ele estará inelegível pelo prazo de 8 anos. Você sabia disso? Mas isso não é a lei. Está na lei da ficha limpa. Um médico que seja expulso do seu órgão de classe. Vou dar um exemplo aqui absurdo. Um médico que lá no interior de Lages seja negligente, uma conduta ético-disciplinar e mate uma vaca lá na Coxilha Rica. Se ele for expulso do seu órgão de classe, ele está inelegível por 8 anos, Paulo. Essas condutas têm alguma relação com a qualidade política das pessoas? Não, mas daí também ampliaram de uma maneira que saiu fora do eixo. Sim, mas mesmo aquelas condenações, Paulo, relacionadas à improbidade, aquelas relações relacionadas a outros casos, por exemplo, irregularidades no Tribunal de Contas, que é a maior parte delas, não é? Não tem necessariamente relação direta com a proteção da moralidade. São atos irregulares de contratação, nesse cipoal, que às vezes os próprios tribunais não se entendem sobre o entendimento de determinada matéria, né? O que é importante dizer é que o que se faz hoje, de forma muito clara, não é? E isso, ao meu ver, prejudica o regime democrático, é se tentar criar inelegibilidades para os seus oponentes. Não é? Então, o prefeito assume, o seu opositor vai querer o quê? Criar inelegibilidade para ele no Tribunal de Contas, provocar o Ministério Público para ajuizar ações, para que se crie inelegibilidades artificiais para impedi-lo de participar. Qual é a solução? A solução é deixar isso na mão do povo. Acabar com a lei da ficha limpa? Eu sou absolutamente favorável à revogação da lei da ficha limpa. Mas a ficha limpa não é uma conquista moral do povo brasileiro? Não tem funcionado. Ela tem funcionado para afastar pessoas de bem do processo eleitoral. Também, isso é muito grave. Paulo, não há país no mundo com um número tão grande de pessoas consideradas inelegíveis. São pessoas em que o Estado diz que aquela pessoa não pode concorrer. E isso permite uma manipulação do processo eleitoral. Porque se eu for demitido aqui por justa causa, eu me torno inelegível? Isso não. Mas outros crimes, sim. Então, o que se diz? A democracia é algo tão precioso, essa experiência internacional, que quando eu crio requisitos demais para alguém ser candidato, eu crio corrupção para o chamado lawfare, não é? Eu crio uma forma de impedir aquela pessoa de ser candidato. Então, se eu não quero que o Paulo seja candidato, eu vou tentar criar algum empecilho. Então, ao invés de reduzir a corrupção, aumenta a corrupção? Aumenta, eu não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é? Nós temos casos, eu tenho um caso que é muito curioso. O sujeito foi prefeito, exerceu o seu mandato. Quando ele tentou a reeleição,
um adversário pegou um fato dele de 15 anos atrás e disse, olha, ele tem uma inelegibilidade de 15 anos atrás, ele está inelegível. E como essa é uma lei draconiana, tal, ele não pôde concorrer. Na realidade, a grande questão da ficha limpa, a questão mais grave da ficha limpa, Paulo, é que ela impede o povo de escolher. Isso o Estado não deveria fazer. Quem deve escolher é o povo. E nós temos, ao longo da história, melhorado muito. Eu vou dar um exemplo aqui, mas veja o Paulo Maluf. Paulo Maluf não precisou passar pela inelegibilidade. Nós vamos aprendendo. Esse processo civilizatório, educacional, que é o processo da democracia, a ficha limpa nos tira. Ela nos dá uma sensação muito fácil. São todos ficha limpa. Então eu não preciso escolher bem, são todos limpos. E não são, é uma lei mentirosa. É uma lei que começa pela mentira e que não funciona. Não funciona porque não reduz. Agora já estou aqui com a minha cabeça funcionando aqui. Daí eu fico pensando o seguinte, quando criaram a lei da ficha limpa, criaram no bom sentido ou no mau sentido? Não, porque já que foi criada lá dentro do Congresso. Não, eu acredito que foi uma lei equivocada, não é? A ideia de que você tem uma moralidade para o exercício do cargo é algo que a Constituição, que estava previsto na Constituição anterior, que a Constituição afastou, mas é algo desejável do seu ponto de vista íntimo, pessoal, e se tentou criar um movimento contra a corrupção, que é um movimento importante, mas nós não podemos combater a corrupção impedindo as pessoas de escolher. Essa é a grande questão. O direito eleitoral não é instrumento Escolha mesmo que escolha errado, mas tem o direito de escolher. Tem o direito de escolher. Por quê? Se alguém te proibir de escolher, nós vamos estar afetando o seu direito de escolha. Então, quando eu digo que alguém não pode concorrer, eu não estou preocupado, Paulo, aqui, do ponto de vista teórico, né, com o direito da pessoa individualmente considerado. Né? Eu estou preocupado com outra questão que é muito mais grave, que é proibir o povo de escolher alguém. Então, é muito fácil você criar uma inelegibilidade para alguém. Não é? Uma sentença, no momento adequado, não é? Acaba com uma candidatura, como nós sabemos. E é muito fácil você... Ou seja, o Estado separa o joio do trigo. Sim. Olha, então você cria tensões para que os órgãos de controle criem inelegibilidades contra... E essa é uma experiência internacional, Paulo. Ninguém no mundo se vale de direito eleitoral para combater a corrupção. O que nós podemos fazer? Só aqui no Brasil? Só no Brasil. Na forma como está, só no Brasil. A lei da ficha limpa é um engodo, é uma mentira que, ao meu ver, viola a Constituição Federal e prejudica o funcionamento da democracia. Em toda a ditadura militar, nós tivemos menos gente caçada do que nós temos no regime democrático. Isso não é normal. As inelegibilidades que nós temos no Brasil... Está no seu livro. Não são aceitas, por exemplo, pela Comissão de Veneza, na Europa. Quais são as inelegibilidades aceitas no mundo, de forma geral? Né? E também pela Convenção Americana, idade, questões bem formais. Idade, instrução, nacionalidade, idioma e condenação criminal firme, transitada em julgado. E na Europa, a condenação tem que ser ainda uma condenação criminal grave. Essas são as hipóteses. Fora disso, é invencionice, é sonho de uma noite de verão que prejudica o regime democrático de forma muito clara. Eu estou convencido disso. A lei da ficha limpa no Brasil foi criada porque, de repente, indiretamente, considerava que o brasileiro não sabe votar? Claro. É uma visão aristocrática. É uma visão de quem diz assim, o povo não sabe escolher. Então eu vou escolher, vou dizer quem ele pode escolher para que ele não escolha mal. Isso não é democrático. Mas na cabeça daquele eleitor, não, pelo menos eles estão tirando um possível erro que eu poderia vir a cometer. Mas então ele está se substituindo ao eleitor. Veja, e você pegou de uma forma muito rica e muito inteligente, que eu não tive a mesma capacidade. Eles estão substituindo o eleitor, estão proibindo o eleitor. Você não pode escolher o Paulo. O Paulo é feio, o Paulo é mau.
em razão de um critério que eu criei, mas aquele ali é bom. Por que o Estado pode dizer isso? E o que é mais curioso disso, sabe o que é, Paulo? É que são os liberais, os homens que acreditam, que se dizem, né, liberais, defenderem a lei da ficha limpa. É a maior invasão na intimidade, na liberdade de um cidadão decidir em quem ele pode votar. E por isso que no mundo inteiro, falo na Convenção Americana, falo na ONU, falo na Comissão de Veneza, que é a comissão que trata dos assuntos constitucionais para o Estado da Europa, não seriam aceitos simplesmente. Não é? É motivo de piada a lei da ficha limpa. Não é? Porque ela é uma mentira, não funciona simplesmente. Não é? E o custo dela é altíssimo. Claro que meus colegas advogados vão dizer, para a advocacia é maravilhoso. Essa confusão é maravilhosa para o advogado, garante sustento de muita gente, inclusive o meu. Não é? Mas para o regime democrático, para as minhas filhas, para o futuro, é muito ruim. É muito ruim. Não é? Nós criamos nesse impasses. aspecto eu até entendo, porque daí me dá o direito de, olha, eu sei que ele não é uma pessoa correta, mas eu espero que ele melhore e eu vou lá e voto. Claro. Agora, no momento que tiram aquela pessoa que eu sei que não é correta, estão, na verdade, me substituindo na escolha. Claro. E, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem funcionado? Todos os estudos de combate à corrupção, de análise de corrupção, especialmente da transparência eleitoral, nos últimos 5 anos, o Brasil está mais corrupto do que estava 5 anos atrás. Não, é porque quando o cara é eleito, ele assume lá e tem a Covid-corrupção lá. Daí ele é infectado. Agora, eu não quero ficar só aqui com uma pauta negativa. O que a gente pode fazer para combater a corrupção? O Ministério Público de Santa Catarina tem um trabalho belíssimo de um promotor de vanguarda, o Afonso Guizo Neto. O que você tem a ver com corrupção? Corrupção se acaba com educação, com instituições firmes, com imprensa livre, mas não com esses com exemplos solar. que nós estamos recebendo, né? Como? Não com esses exemplos que a gente vem recebendo nesse Mas momento. demora, Paulo. Em plena pandemia, as pessoas desviando dinheiro da saúde, dinheiro para salvar vidas. É né? verdade. É Sem verdade. punição. Né? Mas nós temos que ter paciência histórica, não é? E não imaginar que há uma salvação. Essas salvações rápidas, simples, não é? Por meio assim de grandes relatos imediatos. Olha, agora eu vou chegar com a lei da ficha limpa. É aquela coisa que o português fala do sebastianismo, né? Aquele rei que foi perdido numa batalha em Portugal e um dia virá e vai nos salvar. A lei da ficha limpa é esse engodo. É uma mentira, é uma violência contra o regime democrático. No Brasil tem a cultura do salvador da pátria, né? Sempre tem um salvador da pátria, né? Sim, e Santa Catarina é um bom exemplo disso. É um povo trabalhador, ordeiro, que trabalha, de certa forma, diferente do resto do Brasil, nós podemos dizer, não é? E sem essas crenças, não é? No Estado. Eu acredito na liberdade individual e acredito no direito de escolha das pessoas, acima de tudo. Doutor Marcelo, a gente está se aproximando do final do nosso programa, esse bate-papo aqui está maravilhoso, mas antes de acabar, eu queria lhe fazer uma pergunta que para mim é fundamental. A judicialização nas eleições. Eu acho que, e não só nas eleições, a interferência da justiça no cotidiano do legislativo, do executivo e principalmente do STF. Qual é a sua leitura em relação a isso? Por uma coincidência, Paulo, minha tese de doutorado é sobre esse tema, né? Eu sou um crítico dessa exorbitância, não é? Mas nós vamos reconhecer também que o Poder Judiciário, ele só se manifesta quando é instado, não é? Quando ele é provocado. Mas daí ele vira um puxadinho dos partidos de esquerda que não tem repercussão no Congresso, eles vão lá no STF para criar problema. Há esse risco, é um risco do regime democrático, não é? Agora, eu acredito, por isso mesmo, que determinadas questões que são típicas de governo, que são opções políticas, não é, devem ficar a cargo do parlamento. O Poder Judiciário deve, sim, se conter, não é? Tal como o Poder Judiciário de Santa Catarina, que é um modelo para o país. Acho que há um exagero do Supremo Tribunal Federal, acho que o Supremo
tem, eu chamo, uma certa perspectiva autocrática, não é? De criação de leis propriamente ditos, e isso precisa ser interrompido a bem da democracia. As leis que devem ser obedecidas por todos devem sê-lo porque são escolhidas pelos seus legítimos representantes. O Poder Judiciário tem uma missão importante, mas mais acanhada, que é de revelar e declarar esse direito. Então, concordo com a sua crítica, acho que a prisão do deputado Daniel Silveira foi algo que fere a imunidade, a ideia de uma imunidade absoluta que eu defendo, não é? Não entrando no contexto que falou, no contexto, mas né, foi do ato. lamentável, mas o parlamentar ele tem o direito, sim, à imunidade absoluta, tem o direito de ser malcriado no que diz respeito às suas palavras, e o risco, e é a mesma lógica da lei da ficha limpa, o risco de se impedir a palavra e a manifestação de um deputado é um risco para o próprio regime democrático. Doutor Marcelo Peregrino, o senhor está viajando quando? Eu viajo na quinta-feira, vamos para El Salvador. Daqui só vai o senhor? Só irei eu, só tive a honra de ser convidado e irei representar o meu estado aqui, a minha Florianópolis, com muita alegria, humildade e responsabilidade. E fica lá quanto tempo? Eu ficarei lá, a eleição é domingo, né, dia 28, ficarei lá até terça. Daí as meninas vão ficar com saudade. Ficaram, espero que sim. Ele é pai de gêmeas. Pessoal, nós estamos encerrando por aqui. Tivemos a presença do Dr. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, advogado, que fez essa explanação toda, me deixou com a cabeça cheia de minhocas aí em relação à lei da ficha limpa, mas a gente vai em frente. Terça-feira que vem estarei de volta com mais um convidado aqui no Conexão ND da Record News. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem. Beijo!